E aí, pessoal, tranquilos? Sejam bem-vindos. Gabriel, Augusto, Vinícius, quem está mais aqui? Deixa eu ver. Aí, permitindo todo mundo sair. Olha, temos 16 pessoas, 20, ó, rapidinho, hein? Felipe, Lucas, Aline, Ana Júlia. Não se esqueçam de deixar o nome de vocês completo, 2 pontos e presente lá no bate-papo para a presença de hoje. Tranquilos? Maravilha, pessoal? Bom, hoje então nós vamos ver os pronomes indefinidos. Eu pedi para vocês fazerem uma leitura, né? Do capítulo 13, não é isso? E eu preparei para vocês uma aulinha para ter uma noção melhor sobre o assunto, que é um assunto bem legal. Bastante mesmo. Aí eu fiz uma aulinha para vocês aqui, ó. Olha que coisa linda. Coloridinha, bem caprichada. Todo mundo está enxergando legal aí, pessoal? Todo mundo enxergando? Hã? Bom, então vamos lá, pessoal. Estão enxergando, né? Deixa eu ver como é que... Dá um toquezinho aí no bate-papo. Todo mundo está visível? Todo mundo enxergando? Ótimo. Parabéns. Não se esquecer de colocar o nomezinho seu completo, 2 pontos e presente. Gente, como é uma aula rápida, a gente tem que falar rápido também, né? Bom, quais são os pronomes indefinidos mais importantes? Some. Aí, some, usamos em formas afirmativas, a frase afirmativa, com as traduções algum, alguma, alguns, algumas. Certo? Agora, uma coisa curiosa. Diante de numerais, então quando aparecer o numeral, o some ganha uma tradução bem legal, que é aproximadamente, cerca de, por volta de. Olha que questão boa de prova essa, hein? Então, diante de numerais, usamos some com a tradução de aproximadamente. E também usamos em interrogativas, afirmativas, lembrando que o some não é usado em frases negativas. Então, nós usamos em interrogativas afirmativas para pedido ou oferecimento. Ah, professor, mas como que eu sei reconhecer se é pedido ou oferecimento? Aí está uma boa dica para vocês. A pergunta começa com can ou com could, mais you. Will, mais would, mais you. Se não tiver esse you, não é uma pergunta de pedido ou oferecimento. Tranquilos? Então, por exemplo, can you give me some attention? Você pode me dar alguma atenção? Ó, viu? O passado, could you give me some attention? Você poderia me dar alguma atenção? Will you give me some attention? Would you give me some attention? Então, você vê que nós usamos o can you could, presente passado, e o will you would, presente passado, mais you. Se não houver esse you, olha a dica, não havendo you, nós não vamos colocar some. Certinho, pessoal? Por exemplo, aí eu coloco lá na prova, can students speak English? Os alunos podem falar inglês? Falar algum inglês? Naturalmente, eu não vou usar some. Alguns alunos podem falar inglês, eu não vou usar, eu não posso falar can some students speak English? Porque não é pedido nem oferecimento. É uma pergunta qualquer, que logo, logo nós vamos usar como referencial. Certinho? Quando que eu uso N? Eu uso N em frases afirmativas com a tradução de qualquer, quaisquer. Em frases negativas com a tradução nenhum, nenhuma. Em interrogativas afirmativas, quando eu tenho o quê? Qualquer pergunta. Então, por exemplo, aquela pergunta que eu fiz antes, né? Alguns alunos podem falar inglês? Naturalmente, eu usaria o quê? Can any students? Porque para qualquer pergunta, exceto para pedido ou oferecimento,
A tradução é a mesma? Claro que é. Alguns alunos podem falar inglês, a tradução é exatamente a mesma, só que naturalmente eu não vou usar. Cuidado com esse detalhe, hein? Eu não vou usar some. Eu passo a usar any. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Muito bom. Quando que eu uso no? É bom lembrar que no já é negativo. Então, sempre vou usar o no, atenção agora, com uma tradução negativa, embora com orações afirmativas. Por isso que eu digo que o no é sinônimo de not any. Então, se eu tiver uma frase já negativa, eu não posso usar no, porque ele já é negativo. Alguma pergunta, alguma curiosidade, pessoal? Legal, né? Bem legal, não é? Então, em outras palavras, não podemos negar duas vezes em inglês. Tá? Então, eu não posso dizer, por exemplo, eu não falo nenhum inglês. Eu não falo isso em inglês. Eu posso falar, I speak no English. O verbo está afirmativo, então eu vou fazer um balanceamento, né? Um equilíbrio. I speak no English. Ou posso falar também, I don't speak any English. Lembrando que vai ser questão depois que nós vamos resolver no tablet, né? Numa das questões lá que estão pedindo. Né? Então, I speak no English. Você vê que o verbo está positivo, por isso que eu pude negar. Agora, quando o verbo estiver negativo, I don't speak ou I do not speak, eu não posso mais usar o no. Aí eu passo a usar any. Tranquilo, pessoal? E lembrando que some, any, no, né, nessas condições que nós falamos para vocês, eles são chamados de pronomes indefinidos adjetivos. Alguém poderia dizer por quê, pessoal? Que eu chamo de pronome indefinido adjetivo? Vamos ver se alguém fala para nós aí no bate-papo. Quem poderia me dizer por que eu chamo de pronome indefinido adjetivo? Nenhuma manifestação, pessoal? Pode se manifestar à vontade. Por que nós chamamos de pronome indefinido adjetivo? O some também é, o any também é e o no também é. Por quê? Fácil, gente. Porque são usados antes de substantivos. Seja o substantivo masculino, feminino, gay, sapatão, não tem problema nenhum. Equidade de gêneros, né? Tá bom? Agora vamos aos compostos. Ó. Os compostos só podem ser usados, preste atenção a esse detalhe. Os compostos só podem ser usados quando não houver um substantivo à frente. Que legal, hein? E uma dica para vocês. Quando que eu uso os compostos para pessoas e coisas? Então, someone, somebody, alguém, alguma pessoa, something, algo, alguma pessoa. Sempre que eu tiver antes ou depois de um verbo. Tá ok? Tranquilos? Estando antes de um verbo ou estando depois de um verbo, ou seja, na função sujeito e função objeto, nós vamos usar someone, somebody, something. Anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing. Eles são usados antes de um verbo ou depois de um verbo. Ou seja, na função de sujeito da frase. Vocês notaram que eles são compostos para pessoas e para coisas? E as traduções estão aí para vocês. Se quiserem, né, printar a tela, pode printar à vontade, viu? Fique à vontade. Tá bom? Então, os compostos de pessoas e de coisas, tanto para some, para any e no, eu uso antes ou depois de um verbo. Antes de um verbo ou depois de um verbo. Ou seja, na função sujeito ou na função objeto. Maravilha? Sem problemas? Ótimo. Observação. Todos eles são compostos de uma palavra só.
exceção que nós temos, no one. Olha lá, no one, ele é o único composto que ele deve ser separado. Por que, professor? Daqui um pouquinho vem a sua resposta. Inclusive, existe já uma tendência europeia em textos europeus e também na Austrália e na Nova Zelândia, também na Ásia, onde o inglês britânico está lá, na Índia também, né? Na África do Sul, onde o inglês britânico também é cultuado, que aparece no one separado por um hífen. Então, não vão se assustar se aparecer no one em textos britânicos. Viu, pessoal? É uma tendência natural em textos britânicos, Europa, né? Na Inglaterra, Escócia, Irlanda, outros países onde usam o inglês britânico, a Europa em si normalmente é britânico. Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, a Ásia inteira, também lá na Rússia, que falamos o inglês britânico, também. O inglês britânico é muito cultuado lá, também na Rússia. Bom, agora vamos para os relativos a modo. Somehow e some way, de algum modo. Anyhow, anyway, de qualquer modo. Tá bem que eles seguem o quê? Se vocês perceberem, estão seguindo as mesmas traduções e tradições que nós temos anteriormente, quando eu tinha some, any, no. Só que agora são compostos. Eles não são mais simples. Tá bom? E lembrando que no way é um composto, certo? Mas não é agora um composto junto. Ele é separado, com a tradução de nenhum modo, de modo algum. Então, no way também é separado. Então, já vamos gravar. No one separado e no way separado. Não existe no way junto. Tá bom? E antes que alguém me pergunte, professor, existe know-how junto? Não existe know-how junto. Tá bom? Então, é uma curiosidade a mais que nós temos aí. Maravilha? Alguma perguntinha? Alguma curiosidade? Então, vamos relativo ao tempo. Sometime, em algum momento. Anytime, em qualquer momento. E no time, em nenhum momento. Lembrando que no time também é separado. Então, quais deles são separados, professor? No one é separado. Nowhere, ou desculpa. No way é separado. No place é separado. Normalmente a gente vê mais no place separado que junto. E no time é separado. Todos os outros são compostos. Entendido, pessoal? Então, quais são os que são separados? No one, no way, no place e no time. Olha que questão boa de prova, gente. Questão boa de prova, hein? Legal, adorei essa observação. Bom, agora vamos para o none. O none, ele é muito interessante, porque ele tem o quê? A mesma característica do some e do any. Então, nunca posso substituir o none no lugar de qualquer outro anterior. Por quê, professor? Porque ele vem acompanhado da preposição of, mais objeto, ou ele é usado no final de frases afirmativas. A tradução é a mesma, nenhuma. E eu costumo usar com verbo singular, viu? Então, nenhum de nós foi. Então, eu falo, none of us went. Nenhum de nós vai. None of us goes. Note que o verbo está no singular. Lembrando que none já é negativo, eu não posso usar em uma frase já considerada, presta atenção, já considerada negativa, viu, pessoal? Porque eu não posso o quê? Fazer duas ideias negativas, duas estruturas negativas
na mesma frase. Maravilha? E o some, ele é usado juntamente com none, só que agora com uma tradução afirmativa. Algumas, né? Lembrando que sempre o verbo vai estar o quê, gente? No plural. Então, alguns de nós, some of us go. Eu não vou falar some of us goes. O verbo está no plural. Ele não vai ter o S, ES ou EAS, que é tradicional na língua, né, inglesa. Então, lembrando que some of us go. Eu não posso falar goes. Goes é o verbo no singular. Se for no passado, vale para todos, né, gente? Não tem novidade nenhuma nesse momento aí. Tá bom? Então, e o N? O N também pode ser usado com a preposição of. Está bem no finalzinho aqui, não sei se está dando para visualizar. Também usamos com a preposição of, mais objeto. E também no final de frases. Só que agora tem um detalhe. O N pode ser usado no final de frases afirmativas? Pode. O N pode ser usado no final de frases negativas? Pode. Porque vocês já sabem que o N é usado em todas essas formas anteriormente. Não é novidade nenhuma. Então, por exemplo, você tem alguma dúvida? Sim, eu tenho qualquer. Eu posso usar no final de frases afirmativas. Não, eu não tenho dúvida. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, eu posso usar também no final de frases o quê? Negativas, com a mesma tradução de nenhuma. Maravilha? Eu sei que é muito rápido, né? Eu sei que nós estamos quase, bem dizer, encerrando. Não sei se vai dar tempo de a gente, né, ver alguma coisa sobre isso. Não vai dar, né? Então já estamos encerrando, possivelmente não vai dar tempo de a gente ver algum exercício. Então nós vamos aprimorar esse exercício, só lembrando que quais são as regras que nós estamos aprendendo hoje, pessoal? Não podemos negar duas vezes em inglês. Não podemos negar duas vezes em inglês. Isso é muito importante. Essa matéria é muito importante. Aí está mostrando para vocês. Eu tenho que fazer o quê? Um equilíbrio. Se o meu verbo for positivo, eu não posso, né, naturalmente, o quê? Colocar uma forma negativa se eu quiser afirmativo. Eu mantenho afirmativo. Mas se o meu verbo for negativo, eu tenho que usar algo positivo para criar o quê? Um equilíbrio. Maravilha? Um equilíbrio. Se o meu verbo for negativo, eu não posso usar um pronome indefinido negativo. Esse é o grande lance dessa aula de hoje. Eu posso ter dois positivos? Posso. Posso ter dois negativos? Não, não posso. Eu tenho um verbo positivo, eu posso negar com pronome indefinido. Eu tenho um verbo negativo, eu vou fazer um equilíbrio com N, né? O N é que faz o equilíbrio. Por isso que ele é mais usado diante de todos os pronomes indefinidos. Ele pode ser positivo, ele pode ser usado em frases já negativas, ele pode ser usado em qualquer pergunta, né? Então, o N é o pronome mais usado de todos os três pronomes. E não se esqueça que foi uma questão que eu me lembro do ITA, que o some, ele é usado perante numerais com a tradução de aproximadamente, cerca de, por volta de. Tá? Foi uma questão do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é uma das provas mais respeitadas e também temíveis pelos alunos que vão fazer a prova, né, no Brasil inteiro, que dá uma média de 600, 800 candidatos por ano. Eu acho que não está dando mais que isso, não. Qualquer aluno que está querendo fazer ITA, que vai ser um futuro piloto da aeronáutica, né, um futuro engenheiro da aeronáutica, na computação, engenheiro de aviões. Então, não é, né? Para ter uma ideia, não tem espanhol no ITA.
só tem inglês, porque realmente... E nós temos aí, invejosamente, né, uma das maiores e melhores bibliotecas, não é isso, do Brasil, lá no ITA, que é totalmente gratuita para os alunos. E os alunos aprendem vários idiomas além do inglês lá, viu, pessoal? Além do inglês. Aprende alemão, italiano, francês, espanhol e outros idiomas. Ele sai realmente um poliglota, porque senão é difícil para ele. Porque os professores têm permissão de dar aula no idioma nativo deles. Imagina só, eu sou um professor russo, agora eu vou dar aula de russo. Mas, professor, mas não entendo nada, o problema é seu, se vira, corre atrás, vai aprender russo. Lá não é brincadeira, não. Então, imagina fazer uma questão de ITA. É sempre uma questão respeitada e temível pelo Brasil inteiro. Gente, estamos encerrando mais esse encontro. Espero que tenha sido agradável para vocês. Tá? Não se esqueça de fazer os exercíciozinhos, que nós vamos deixar os exercícios que vocês já tinham para fazer. Na próxima aula nós fazemos, né? E também outros que nós vamos passar para vocês através do tablet, né? Parece que é o capítulo mesmo 13, tá bom? E as provas estão chegando, não se esqueçam de estudar, né? Eu acho que eu não vou colocar pronomes indefinidos na prova, não. Eu vou colocar para vocês pronomes relativos, viu, pessoal? Uma dica para vocês, ó. Fala bem baixinho, hein? Uma cola, hein? Pronomes relativos na prova do segundo aninho. Tá legal? Sem problemas? Então, fique com Deus, muito obrigado. Respeite as recomendações mundiais. Não se esqueça de deixar o nomezinho de vocês com 2 pontos, logo após, e colocar presente para a presença de vocês. Não sei se o colégio já começou a falar com vocês sobre prova. Já falaram sobre prova ou não? Já, pessoal? Logo, logo a direção, né? O coordenador, que é o Kelzinho, né? O Felipe, vai falar sobre isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos encerrando mais esse momento. Ótimo, parabéns. Obrigado, Gabriel, pela gentileza. Fique com Deus, muito obrigado. Estou com saudade de vocês, mas mantenham esse isolamento social, né? Que é o distanciamento social, que hoje é uma lei muito importante. E saindo às ruas, vamos usar máscaras. Máscara salva. Um adeus a todos, muito obrigado. E até a próxima, para a próxima encontro nosso. Fique com Deus, gente. Um abraço, valeu! Tchau!